começar agradecendo a presença dos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos que estão aqui, os jornalistas que estão também online nos acompanhando e a você que está nos seguindo aqui ao vivo pela TV Cultura, pela Record News, pela Band News, pela Rede Brasil, pela TV Alesp, pela TV e Rádio Jovem Pan, com transmissão direta aqui do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Estamos também com flashes, igualmente ao vivo, da TV Globo, da Globo News, da TV Record, do SBT, da TV Bandeirantes e da Rádio Bandeirantes e da Rádio Band News e também da Rede TV. Ao nosso lado, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, José Henrique Guerra, secretário da Saúde, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Célia Parne, secretária de Desenvolvimento Social, e o Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, que é o diretor de Infectologia do Hospital Emílio Ribas e integrante do Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19. Hoje é a 32ª coletiva de imprensa dentro dessa crise do coronavírus e, como sempre, iniciamos com algumas mensagens e depois as informações, as novas informações do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da capital de São Paulo. Nas mensagens, eu queria fazer um agradecimento especial ao setor médico, aos enfermeiros, médicos, paramédicos e aqueles que atuam no sistema de saúde pública e privada. Mais uma vez, são os nossos heróis, são aqueles que estão salvando vidas no estado de São Paulo e também nos demais estados brasileiros. O nosso muito obrigado a vocês que se sacrificam, que se expõem para salvarem vidas. O mesmo agradecimento aos policiais, à Polícia Militar, à Polícia Civil, também às guardas municipais, incluindo a Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo, pelo apoio, pelo trabalho e pela dedicação. E também uma menção especial aos caminhoneiros e a todos que atuam no sistema de transporte e logística aqui no estado de São Paulo. Nada parou, tudo continua funcionando na logística, no transporte de cargas e passageiros, graças a essas pessoas que dirigem caminhões, vans, veículos, motocicletas e que ajudam a economia do estado de São Paulo a se manter ativa, principalmente nas áreas básicas e essenciais. Vocês também ajudam a salvar pessoas. O Plano São Paulo, que nós apresentamos ontem aqui e que estabelece uma nova etapa ao término desta quarentena, que se encerra no dia 10 de maio, estabelece uma nova etapa localizada, regionalizada e heterogênea. Muito importante que isso fique claro para vocês que estão nos acompanhando nas suas casas, para vocês que estarão lendo e acompanhando as notícias provenientes dos veículos de comunicação que estão aqui presentes neste momento. E tudo isso será feito de forma progressiva, segura e tomando como base a ciência e a medicina. Volto a repetir, tomo a liberdade de fazer isso em nome também do Bruno Covas, a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, não darão nenhum passo, não tomarão nenhuma medida sem o respaldo da saúde e da ciência. Em São Paulo, nós respeitamos a medicina e respeitamos os protocolos médicos. Estamos planejando, portanto, essa segunda etapa dentro destes critérios. E o sucesso desta segunda etapa depende muito do apoio, da cooperação, da participação de todos. E de você que está aí na sua casa agora nos assistindo e nos ouvindo, para que você possa manter a sua decisão correta de permanecer em casa. Volto a dizer, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas é necessário, pois isso salva vidas, salva a sua vida, salva a vida da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes, dos seus amigos mais próximos e dos seus vizinhos. Quero também transmitir a solidariedade à população e ao governo de Manaus e do Amazonas, pelas vidas que se perderam nos últimos dias em virtude do coronavírus. São Paulo tem uma grande população
de pessoas que nasceram no Amazonas e vivem aqui e certamente choram pelos seus parentes e amigos que perderam suas vidas nos últimos dias. Eu aqui transmito a solidariedade ao prefeito de Manaus e ao governador do estado do Amazonas, assim como às suas populações, pela tristeza que vivem neste momento. A terceira e última mensagem é de agradecimento também. Agradecimento às mulheres, às mães, avós, filhas, mulheres que com bom sentimento têm ajudado no programa Fique em Casa, na decisão correta de proteção à vida para ficar em casa. Pesquisas indicam que a maioria expressiva das mulheres concorda com a medida e ajuda para que ela seja cumprida dentro da sua casa. É este espírito, Célia Parnes e Patrícia Ellen, e as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo neste momento, que nós temos que respeitar e cumprimentar. É o espírito materno, é a sensibilidade feminina, é a capacidade de proteção da mulher que pode nos ajudar como está ajudando. Então você que é mulher, que é mãe, que é filha, que é avó, que é cidadã, contribua falando com outras mulheres para que façam o mesmo nas suas casas e peçam aos seus maridos, filhos, companheiros, namorados, para que fiquem em casa. Ficando em casa, nós estamos protegendo vidas e esta é a forma mais eficiente de nos protegermos do coronavírus. Informações e medidas do governo de São Paulo e na sequência ouviremos também o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Quero anunciar que chegamos ontem a R$500 bilhão, 500 milhões de reais em doações privadas para o combate ao coronavírus. Empresas e pessoas do estado de São Paulo estão sendo solidárias com a crise e principalmente com quem mais precisa. Quero agradecer às 118 empresas que fizeram doações do Grupo Empresarial Solidário, que já se reúne há 5 semanas e que alcançou e ultrapassou a barreira de R$500 bilhão em doações. É o maior conjunto de doações coletivas realizadas durante esta crise e eu quero agradecer nominalmente estas empresas e o farei através da Patrícia Ellen, como secretária de Desenvolvimento Econômico, que nominará essas empresas na sequência. Superar essa barreira é um marco histórico em São Paulo e nós continuaremos a manter este grupo empresarial solidário funcionando, operando, com doações para a saúde, para a proteção social, principalmente para as comunidades que vivem na pobreza e na extrema pobreza e também para a segurança pública. Todas as doações são auditadas pela Pricewaterhouse, que também está colaborando sem cobrar para que todas as doações sejam auditadas na sua entrega, como também para a chegada dessas doações a quem mais precisa. Última informação é o decreto do governo do estado de São Paulo, que será publicado no Diário Oficial de amanhã, recomendando, da mesma maneira que já foi feito aqui pelo prefeito Bruno Covas, na capital de São Paulo, para o uso de máscaras dos outros 644 municípios do estado de São Paulo. Há alguns municípios onde prefeitas e prefeitos acertadamente já promoveram essa orientação localmente, como fez aqui Bruno Covas. Agora nós estamos estendendo a todos os demais municípios a recomendação para o uso de máscaras. É importante que essa recomendação seja seguida pelas pessoas que, em caso de extrema necessidade, precisam sair das suas casas. Isto não tira a obrigatoriedade, a recomendação de salvar vidas, que é ficar em casa. Mas se você tiver que ir a um supermercado, se você tiver que ir a uma farmácia ou a um estabelecimento onde a essencialidade da sua ida até ele, vá de máscara. E podem usar as máscaras de pano que são aceitáveis pela medicina. São Paulo segue assim uma orientação da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde para um efeito protetor
comprovado contra o coronavírus. Nós estamos reforçando e publicando amanhã no Diário Oficial esta orientação para o uso de máscaras em todos os municípios do estado de São Paulo. E Bruno, antes de passar a palavra a você, fazer aqui um alerta. Ontem a taxa de isolamento na capital de São Paulo, região metropolitana, foi de 48%. Isto é grave, acendendo o sinal amarelo. Nós não podemos baixar de 50%. Esta é a orientação da medicina e da ciência. Portanto, você que mora aqui na região metropolitana de São Paulo, por favor, nos ajude a não disseminar o vírus e não colocar em risco a sua vida e a vida dos seus familiares. O sistema de monitoramento inteligente nos indicou que ontem baixamos para 48% o índice de isolamento. Portanto, sinal amarelo. Precisamos voltar à taxa acima de 50% e peço a você a sua colaboração, a sua contribuição ficando em casa. E quero destacar aqui as cidades do interior do estado de São Paulo que no último dia 21 de abril, anteontem, portanto, atingiram níveis superiores a 60%. E cumprimentar os prefeitos, prefeitas e a população dessas cidades por terem seguido a nossa orientação, a orientação da saúde e da ciência de permanecerem em casa. Vocês estão ajudando a salvar as suas vidas e as vidas de outras pessoas nas suas cidades. São elas Ubatuba, Cruzeiro, Bebedouro e Lorena, com 67% de isolamento. São Vicente, Ibiúna, Ribeirão Pires e Cajamar, com 66% de isolamento. São Sebastião, Caieiras, Mairiporã e Poá, com 65% de isolamento. Caçapava e Itapecerica da Serra, com 64%. Pindamonhangaba, Votuporanga, Itaquaquecetuba e Sertãozinho, com 63% de isolamento. E Itanhaém e Arujá, com 62%. Este é o exemplo positivo. A população destas cidades segue aquilo que a medicina recomenda. Estão ficando em casa, estão ajudando a salvar as suas vidas, as vidas dos seus filhos e dos seus familiares. Dito isso, passo a palavra ao prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Boa tarde a todos. Queria insistir aqui em algo que já foi dito em outras coletivas. O vírus está se espalhando pela cidade de São Paulo. Em todas as regiões e em todos os bairros, nós já temos casos de óbitos confirmados que chegam a quase 1.000 na cidade de São Paulo. Nós preparamos inclusive uma apresentação que mostra a evolução semanal do número de casos, desde a primeira morte no dia 17 de março até a última semana. O gráfico mostra bem a evolução e áreas hoje da periferia, como a Brasilândia, na Zona Norte, Sapopemba, na Zona Leste, Capela do Socorro, na Zona Sul, a quantidade grande de casos de óbitos aqui na cidade de São Paulo. O isolamento social é fundamental. O pior ainda está por vir. Nossa prioridade é a defesa da vida da população da cidade de São Paulo. Vamos fazer tudo o que for possível para que a gente não tenha aqui em São Paulo o que a gente verifica pelo mundo. De Equador a Nova York, a questão dos enterros dos mortos vítimas desta pandemia tem sido um desafio. Inclusive, queria manifestar aqui, mais uma vez, a minha solidariedade aos nossos irmãos equatorianos. A triste história da cidade de Guayaquil deve servir como exemplo para que a gente possa aprender com o risco que todos nós corremos. Esse é, inclusive, o ponto central da nova campanha que a Prefeitura promove a partir de hoje, que eu gostaria também de solicitar que fosse aqui apresentada.
A população de Guayaquil, no Equador, não respeitou a quarentena. O resultado foi catastrófico. Muita gente se infectou ao mesmo tempo. O sistema de saúde entrou em colapso. Não havia mais vagas para ninguém. Homens ou mulheres, idosos ou jovens, brancos ou negros, ricos ou pobres. Pessoas começaram a morrer em suas próprias casas. O sistema funerário da cidade passou a não dar conta de tantos enfermos. Sem quarentena, muita gente contraiu o vírus ao mesmo tempo. O sistema de saúde não tentou atender a todos. Com a quarentena, o número de doentes se distribui no tempo. Há mais chances dos hospitais receberem e tratarem os casos mais graves. Por isso, você precisa manter-se em quarentena. Respeite a vida, fique em casa. A triste história do Guayaquil não pode se repetir. A Prefeitura se somando ao esforço do governo do Estado de São Paulo de comunicar a importância da população ficar dentro de casa, na mesma linguagem, na mesma direção, no mesmo sentido que aponta a ciência, a medicina, a vigilância sanitária. Aqui na cidade de São Paulo nós temos 70 mil profissionais da área da saúde. Já viabilizamos 2.000 novos leitos. Construímos rapidamente o Hospital Municipal de Campanha do Anhembi e o Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu. Já entregamos 2 novos hospitais, o Hospital Municipal de Parelheiros e o Hospital Municipal da Bela Vista. Vamos entregar mais 2 hospitais, o Hospital Nossa Senhora do Caminho e o Hospital da Brasilândia. O Hospital do Emboimirim está sendo ampliado numa parceria com a Ambev, a Gerdau e o Hospital Albert Einstein. Mas mesmo assim, nós estamos ampliando a capacidade do serviço funerário e dos cemitérios municipais de sepultarem 240 corpos, pulando para 400 diariamente. A Prefeitura já contratou 220 coveiros para poder dar conta desta nova demanda, aumentou em 32 carros, eram 36 e agora temos mais 32 carros trabalhando na frota do serviço funerário, ampliamos o atendimento das agências funerárias, já estamos instalando 9 agências nos nossos 9 hospitais municipais referenciados para a Covid. Criamos uma central telefônica junto ao 156 para que a gente possa ter o atendimento do serviço funerário no 156. Já compramos 38.000 novas urnas funerárias, adquirimos 3.000 EPIs para os funcionários dos cemitérios municipais, já adquirimos 15.000 sacos reforçados para o deslocamento de corpos na cidade de São Paulo. Suspendemos os velórios para os casos confirmados e suspeitos de Covid e reduzimos o velório para 1 hora para os outros casos, com limitação de até 10 pessoas. Estamos abrindo 13.000 novas valas, inclusive com apoio e a utilização de 4 mini retroescavadeiras e, se necessários, vamos ter capacidade para poder trabalhar 24 horas por dia aqui na cidade de São Paulo. Construímos um centro de logística no cemitério da Vila Formosa e adquirimos 8 câmeras refrigeradas que podem guardar até 1.000 corpos aguardando o sepultamento. Em parceria com o governo do estado de São Paulo, o Centro Integrado de Comando e Controle do Estado de São Paulo vai funcionar como uma rede de monitoramento 24 horas, num trabalho articulado e conjunto do Serviço Funerário, do SAMU, da Defesa Civil, da Polícia Científica, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Amanhã publico no Diário Oficial um decreto flexibilizando o monopólio do serviço funerário na cidade de São Paulo, para que todos os velórios, sepultamentos que acontecem nos cemitérios privados possam acontecer sem passar pelo serviço funerário da Prefeitura de São Paulo.
Se necessário, nós podemos implementar mais 2 centros de logísticas que já estão em planejamento no cemitério São Luís e no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha. Já temos também, se for o caso, a possibilidade de adquirir 1000 gavetas em cemitério vertical, a possibilidade de contratar mais 200 coveiros e, como eu disse, já trabalhamos com a possibilidade de ter que trabalhar 24 horas por dia. Mas eu queria aqui, ao final, reforçar o pedido que eu tenho feito, e o governador também, ao longo de todas essas coletivas. Por favor, fiquem em casa. Eu sei que a cada dia fica ainda mais difícil atender a essa solicitação. Não é fácil abandonar a nossa rotina, o nosso dia a dia. Não é fácil ter a nossa liberdade de ir e vir restringida, mas agora é um momento decisivo. É a hora de separar o joio do trigo, é a hora da verdade, é a hora de demonstrar o nosso espírito de união, é a hora de demonstrar a nossa solidariedade. Ficar em casa não é um ato de higiene, é um ato humanitário. Todos nós juntos, para que São Paulo possa passar por esse momento, vendo e aprendendo com os erros cometidos em outras cidades. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Antes de passarmos para a saúde, vou pedir à Patrícia Henning, em conjunto com a Célia Panes, que possa apresentar o programa de solidariedade que, graças à cooperação de empresas e pessoas, alcançamos a faixa superior a R$500 bilhão, mais de 500 milhões de reais em arrecadação de recursos, produtos e serviços para São Paulo. Patrícia. Obrigada, governador. Em primeiro lugar, um agradecimento no momento tão difícil, com tanta apreensão que o prefeito Bruno Covas acabou de compartilhar. Temos também muita esperança com o maior movimento solidário que nós já vimos no nosso estado, com a arrecadação hoje de 500 milhões, 400 mil reais de recursos privados para apoiar em 2 grandes frentes, a frente de proteção social, a quem mais precisa, ficar em casa é difícil e muita gente precisa dessa ajuda, desse acolhimento. Então, 34% do valor desses recursos foram direcionados a medidas de proteção social, através do Alimento Solidário, programa que a secretária Célia Panes vai dar mais detalhes em breve, e também através de uma série de outras doações voltadas a apoiar as pessoas que mais precisam. 66% foi para a área da saúde e segurança pública, principalmente a saúde, porque temos sim muitas necessidades de insumos, EPIs, e algumas doações foram feitas diretamente aos municípios, mas tem nos apoiado muito. Esse Grupo Empresarial Solidário São Paulo hoje conta com 362 integrantes, 118 deles fizeram doações expressivas em 5 encontros realizados em 30 dias. Então nós tivemos aqui uma média de 100 milhões de reais captados por reunião, nesse trabalho de mobilização muito bonito, muito emocionante de ver, que a nossa sociedade entende, nosso empresariado entendeu que é o momento de todos fazermos a nossa parte. E por isso estamos aqui projetando e agradecendo cada um desses 118 doadores. Na área da saúde e segurança pública temos a Biplast, Accenture, Alpargatas, Amazon, Ambev, a Mil do Grupo United, Arkema, BP, Bunge Bioenergia, Bracel, Braskem, BTG Pactual, Caoa, CIMED, Colgate, Comunitas, Cooperalco, Cosan, Raizen, Datalogics, Deloitte, Descarpac, Down, Doutor Consulta, EDP, Entrevias, Família Bracher, Fundação Mafre, Fundação Toyota do Brasil, Indústrias AMB, Ipiranga, J&J Johnson & Johnson, JSL, Kid Calçados, Leven, Logitech, Lojas Americanas, D2W, Magazine Luiza, Marisa, Mars Brasil, Microsoft, Mundial, Movida, MSA do Brasil, Nadir Figueiredo,
Natura, P&G, Procter & Gamble, Pirelli, PwC, Pricewaterhouse, aqui na figura do Christian Gamboa, que também está fazendo toda a auditoria deste processo, Química Amparo, Quimisa, Raia Drogasil, RAP, Redditor, Restock, Santander, São Martinho, Sforza, Sinditêxtil, Stepan Produtos de Limpeza, Suzano, Tânia Bulhões, Tegra Incorporadora, Toyota, Trisul Incorporadora, Ultragás, Única, Unilever, Unimed São Paulo, Unipar, Vivo, Votorantim, Volkswagen, Wind Logistics, Vaida, XP, IP. Na parte de proteção social, também tivemos aqui 42 doadores, Abades, Atie Von Hatt, B3, Banco BMG, Baroel, Balduco, Bradesco, BRF, Cacau Show, Carrefour, CSU, Danone, Dia Supermercados, EMS, Empíricos, Espaço Lazer, Fischer, Hershey's, IMM, Itaú, JHSF, Klabin, Mary Kay, Minerva Foods, Natura, Natural One, Nestlé, Nivea, Odata, Portobon, Parceiros da Educação, Pátria, Península, PepsiCo, Plásticos MB, Poleng, Renova BR, Sabesp, Sertrading, Starbucks Brasil, Yu Incorporadora, Zanquita. Todos eles doaram recursos financeiros, insumos, mas também seu tempo nesse trabalho. Uma série de empresas, inclusive, se consorciaram para viabilizar a produção de álcool gel, empacotamento de cestas de higiene, de cestas básicas. É um esforço solidário do começo ao fim. E nós agradecemos em nome do governo e de cada uma das pessoas que foram beneficiadas e estão sendo beneficiadas com essas doações. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Célia Parnes, ela tem a responsabilidade no campo da proteção social de fazer chegar às comunidades de pessoas em pobreza, extrema pobreza, o alimento. E o alimento solidário e também as cestas de higiene e limpeza. Célia. Bom, boa tarde a todos. A vida das pessoas está à frente das decisões do governo do Estado de São Paulo. E nesse sentido, nós desenvolvemos e implementamos ações de proteção social para toda a população, mas com foco na população de baixa renda. Se antes dessa crise já atendíamos muitas pessoas, agora precisamos focar em segurança alimentar, sanitária, social e socioeconômica. Programa Alimento Solidário da Família Paulista é o maior programa de segurança alimentar do país e que atuará nos bolsões de maior vulnerabilidade social e atenderá as pessoas que vivem com até R$ 89 de renda per capita mensal. São 4 milhões de pessoas no estado que receberão estas caixas de alimentos com alto valor nutricional e proteico, como leite, grãos, carnes e todos os produtos, para manter por um mês uma família com até 4 pessoas. Este programa, como outros, conta com o apoio da iniciativa privada, que tem aportado no Fundo Social os recursos para a compra destes alimentos. Além disso, vale lembrar que doações em serviços e itens que têm apoiado o governo do estado, e aqui destaco algumas doações interessantes e particulares, como 4.000 pneus, por exemplo, que recebemos para nossas ambulâncias e veículos que estão atuando ali na linha de frente da saúde. 250 carros que foram oferecidos com seguro para que os profissionais de saúde possam se deslocar sem riscos de aglomerados, ou ventiladores mecânicos,
trabalhos das consultorias especializadas, serviços de logística e armazenamento, além da implantação de centros de isolamento próximo de comunidades, junto a grandes hospitais privados, empresários e associações de moradores também. E falando em isolamento, um apelo aqui às mulheres, que são 50% da nossa população, mas são mães dos outros 50%. E por que eu digo isso? Porque temos nas nossas estatísticas que grande parte, a maior parte das pessoas que tem resistência em guardar o isolamento é a população masculina. Então aqui eu apelo às mulheres para que cuidem dos seus filhos, dos seus maridos, dos seus pais e os mantenham em casa. Com certeza, quando esse momento passar, e vai passar, teremos ressignificado a palavra solidariedade. Obrigada. Obrigado, Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social. Vamos agora à informação da saúde com o Dr. Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. E na sequência vamos às perguntas. Muito boa tarde a todos, boa tarde, governador, boa tarde, prefeito. Muito obrigado aqui. Eu queria passar os dados de ontem para hoje. Vocês vejam que no estado de São Paulo nós temos 15.914 casos confirmados, o que deu um acréscimo de 3% em relação a ontem. E número de óbitos de 1.134, que deu um acréscimo de 4% em relação a ontem. Eu queria chamar a atenção aqui que se nós não mantivermos o fique em casa e a taxa de isolamento acima de 50%, esses números não terão este percentual de crescimento. Eles vão passar para 2 dígitos, 10%, 20% ao dia, e aí o sistema de saúde provavelmente não dará conta do enfrentamento da epidemia. Então é extremamente importante, e é isso que faz esse número ficar nesta maneira de crescimento, o fique em casa, e principalmente dos idosos que têm acima de 60 anos. Com relação aos pacientes internados, nós tivemos 1.323 em UTI e 1.439 em enfermaria. Aproveitando, a taxa de ocupação dos leitos está para todo o estado, em UTI 55% e enfermaria 37%. Para a Grande São Paulo, a UTI é semelhante à questão da prefeitura, aos números da prefeitura, com 74%, e enfermaria 57%. Muito obrigado. Obrigado, Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. O Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, como diretor do Emílio Ribas, estará aqui disposto à disposição para as perguntas na área da saúde. Ele que integra o Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19, que é coordenado pelo Dr. Davi Wimmer. Mais uma vez, obrigado à Record News, TV Cultura, Band News, Rede Brasil, TV Alesp e Rádio TV Jovem Pan, que estão transmitindo ao vivo essa coletiva, e os flashes da TV Globo, Globo News, TV Record, SBT, TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, Rádio Band News e também da Rede TV. Vamos agora às perguntas de hoje, começando presencialmente, e começamos pela TV Record com a jornalista Daniela Saler. Daniela, boa tarde, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, levando em conta que a flexibilização vai ser gradual e heterogênea, como vocês comentaram ontem, também levando em conta o que já acontece em países de fora, que passam aí pela pandemia também, eu queria trazer o assunto de escolas. Alguns países já anunciaram retorno. França, por exemplo, vai ser dia 11, mas com uma série de medidas específicas, como 15 alunos por turma, por exemplo. Eu queria entender como que o Estado de São Paulo está se preparando para isso, quais as alternativas possíveis, se a gente já puder colocar agora, uma vez que ao retornar o trabalho, independente do município, os pais precisam também deixar as crianças em algum lugar. Obrigada. Daniela, obrigado pela pergunta. E você está certa, é preciso previsibilidade, antecedência nesta decisão em relação à rede pública e privada
de ensino nos seus diferentes segmentos. Amanhã, sexta-feira, a nossa coletiva é exatamente sobre este tema com o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, que vai apresentar mais detalhadamente todos estes aspectos. Mas não tiro a razão nem da pergunta, nem da preocupação. Por isso mesmo que amanhã o próprio secretário da Educação anunciará aqui nesta mesma coletiva de imprensa. Vamos a mais uma pergunta presencial, antes de irmos a perguntas online, desta feita da jornalista Patrícia Rocha, da TV Bandeirantes e TV Band News, que se encontra aqui, aliás, transmitindo ao vivo neste momento. Patrícia, boa tarde, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Bom, a gente veio com esse número agora na coletiva, dizendo que ontem a taxa de isolamento em São Paulo chegou a 48% e acredito que é uma grande preocupação em relação a esse índice. Se essa taxa continuar beirando abaixo dos 50%, há algum risco dessas novas normas de flexibilização previstas para serem anunciadas, serem suspensas nessas cidades que esses índices continuarem abaixo dos 50%, se prosseguirem assim? Patrícia, obrigado pela pergunta. A resposta é sim. A orientação é sempre da ciência e da medicina, mas eu posso responder, porque eu tenho feito reuniões diariamente com o Comitê de Saúde. Se nós não tivermos uma taxa superior a 50%, poderemos rever a decisão da etapa que sucede a atual quarentena, que vai até o dia 10 de maio. Portanto, é importante que as pessoas sigam a recomendação médica de saúde. Fiquem em casa. Se vocês ficarem em casa, vão proteger as suas vidas, as vidas dos seus familiares e vão nos ajudar também a passarmos mais rapidamente por essa crise no âmbito da saúde, no âmbito social e no âmbito econômico também. Nós não poderemos fazer flexibilização se não tivermos um índice mínimo de 50% de pessoas em casa. Ontem esse índice não foi atingido, mas nos últimos 4 dias antecedendo o dia de ontem, superamos os 50%. Portanto, é perfeitamente possível que com um esforço adicional, as pessoas ficando em casa, nós possamos manter o nosso planejamento da flexibilização após o dia 10 de maio. Mas só faremos isso se a orientação da saúde, da medicina e da ciência for neste sentido. Se tivermos índices inferiores a 50%, e este índice foi o índice, eu quero registrar, da região metropolitana de São Paulo, eu mesmo descrevi aqui 20 cidades com índices superiores a 60%, ou seja, cidades onde a população está respondendo bem, positivamente, na defesa da sua saúde, dos seus familiares, dos seus amigos e dos seus vizinhos. Estas cidades e estas regiões certamente serão atendidas pelo programa de flexibilização após o dia 10. Cidades que não estiverem respondendo adequadamente, nós teremos um outro comportamento e quem vai ditar o que nós podemos ou não fazer é exatamente a área da saúde e a área da medicina, portanto, da ciência. Vamos agora a uma pergunta online, é da EPTV, emissora afiliada da Rede Globo de televisão, jornalista Ícaro Ferratini. Ícaro, você já está em tela, obrigado pela sua participação. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Governador, boa tarde para você, boa tarde a todos aí que também participam da coletiva. A minha pergunta é justamente isso, sobre a flexibilização do comércio em algumas cidades menores. Eu vou citar um exemplo aqui da região de Ribeirão Preto, mas isso acho que serve também para outras regiões do estado de São Paulo. Só que na região de Ribeirão Preto, 5 cidades pequenas e de médio porte anunciaram aí a flexibilização do comércio. E aí, sendo que 4 delas já tiveram casos de morte, inclusive uma delas é Sertãozinho, que o senhor citou no começo aí como um bom exemplo, que está cumprindo o isolamento. E eu queria saber como que o governo vai fiscalizar essas cidades menores, uma vez que alguma delas não aparece lá no índice de monitoramento, e se vai ter algum tipo de punição para essas prefeituras que flexibilizaram o comércio já a partir de agora aqui na região de Ribeirão Preto e outras regiões também do estado de São Paulo.
Ícaro, obrigado pela pergunta. A orientação do governo do Estado de São Paulo é para que nenhum município do Estado, volto a repetir, flexibilize até o término da atual quarentena no dia 10 de maio. Apenas depois e sob a orientação do governo do Estado de São Paulo. Nós temos aqui uma equipe de profissionais de saúde. São 15 profissionais qualificados sob a coordenação do Dr. Davi Wipp, que conhecem epidemias, que conhecem infectologia, que são estudiosos e que cruzam dados de todo o país, os dados do Estado de São Paulo e também dados de 56 países do mundo, que são fornecidos e processados também por este Comitê de Saúde. Portanto, faço aqui um apelo a prefeitos e prefeitas que não se precipitem, que não cedam à pressão local, seja de onde for, para liberar, ainda que parcialmente, o comércio ou outras áreas de serviços das suas cidades. Lembrando que São Paulo, em todo o estado, Ícaro, tem 74% da sua economia em funcionamento normal, onde não houve nenhuma restrição, exceto a orientação de proteção individual e dos protocolos de saúde. Sertãozinho, apesar de ter obtido um bom índice, isso não justifica que rompa antecipadamente esta quarentena. O nosso secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que está aqui acompanhando, falará ainda hoje com os prefeitos de Jaboticabal e Sertãozinho, que estão na área de Ribeirão Preto, para que voltem atrás e sigam a orientação do governo do estado de São Paulo. Se não fizerem, por rebeldia ou por alguma decisão de ordem pessoal, política ou local, nós teremos que adotar medidas judiciais, como já fizemos em outros casos. Preferimos o diálogo, é sempre melhor dialogar, conversar e convencer, mas se necessário, utilizaremos a força da justiça. Vamos agora a mais uma pergunta presencial, que é do jornalista Júnior Berilo, da Super Rádio. Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, nessa guerra contra o coronavírus, nós temos várias armas importantes, e uma dessas armas é a tecnologia. Eu gostaria de saber se o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, e aproveitando a presença do prefeito Bruno Covas, o município, se além do SIM, que é o Sistema de Monitoramento Inteligente, os drones que a polícia do Estado de São Paulo possui e a Polícia Municipal também possui, se esses drones estão sendo usados para fazer algum tipo de mapeamento ou se vão ser usados para ter uma referência sobre as áreas, as regiões, por que as pessoas estão saindo nessas regiões. Júnior, obrigado. Evidentemente, dividir a resposta com o Bruno Covas e os comentários da Patrícia Ellen, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Bruno. Nós continuamos a utilizar os drones pela GCM aqui na cidade de São Paulo, seja para fiscalização de aglomerações, como as ações que são feitas aos finais de semana junto com a Polícia Militar em relação à fiscalização dos pancadões que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Continuamos a utilizar eles para as ações próprias de segurança pública e a própria Secretaria de Saúde tem trabalhado em conjunto com a GCM para, se for o caso, utilizar para uma ou outra imagem a ser adquirida. Então, sim, eles continuam a utilização, a GCM continua a utilizar eles, seja para a área da segurança urbana, seja em conjunto com a Secretaria de Saúde. Obrigado, Bruno. Patrícia Ellen. Nós estamos trabalhando em parceria com todo o governo. O SIM, o Sistema de Monitoramento Inteligente, usa todos os dados de governo que sejam relevantes para o controle da pandemia. Como exemplo, hoje mesmo nós vamos ter uma reunião de trabalho com a equipe que está aqui para trazer um protótipo de um painel de controle aqui que pode ajudar também a segurança pública, a defesa civil. Nós estamos, junto com o secretário João Taviando, trazendo informações de tráfego das rodovias que são fundamentais para entender o fluxo de pessoas e, com isso, qual que é o fluxo possível da pandemia dentro do Estado. Dado que a abordagem para flexibilização será heterogênea, nós vamos precisar ter um nível de informação muito granular por município e integrando todos os dados de governo que vão além da saúde e da economia. Por isso que é um trabalho conjunto e o CIMI ele faz essa integração.
Bem, vamos agora a uma pergunta online do jornalista Arthur Rodrigues, do jornal Folha de São Paulo, e depois teremos ainda mais 3 últimas perguntas nessa coletiva. Arthur, você já está em tela. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretário. O senhor vinha adotando, ao longo das coletivas, uma linha bastante dura, cobrando o isolamento de cerca de 70% da população. A partir de certo momento, o governo passou a adotar um discurso um pouco mais brando, embora as taxas estejam com viés de queda, aí, algumas vezes abaixo de 50%. E nesse cenário, o senhor ainda anunciou uma possível reabertura, embora ainda não tenha detalhado os métodos para isso. Eu gostaria de saber se o governo ficou mais otimista com os dados que ele obteve até agora, sobre a curva, e se tem dados que sustentem esse discurso mais branco do senhor, que agora aposta no convencimento, não tem mais citado a questão da polícia, por exemplo. Os dados que a gente tem justificam essa mudança, governador? Arthur, obrigado pela pergunta. Eu vou dividir com a área de saúde, com o Luiz Carlos Pereira, que é o diretor do Hospital Emílio Ribas, com comentários do Dr. Zé Henrique Guerra. Não houve nenhuma mudança no comportamento do governo do Estado, houve sim a sequência da orientação da saúde e da ciência. Nenhum ato do governador do Estado de São Paulo é feito sem o amparo e a decisão da área da ciência e da área da saúde. E foi exatamente essa área que nos orientou que o índice entre 50% e 60% passaria a ser um índice aceitável, dadas as circunstâncias do achatamento que nós conseguimos obter aqui no Estado de São Paulo. Isso já foi demonstrado, aliás, ontem, na coletiva de imprensa, demonstramos com clareza que o achatamento da curva em São Paulo vem acontecendo de forma positiva, e a declaração foi feita pelo Dr. Davi Uip e a demonstração gráfica disso. E eu complemento a minha resposta exatamente com o Dr. Luiz Carlos Pereira, diretor do Hospital Emílio Ribas, e depois com comentários do Dr. Zé Henrique Guerra para o jornalista Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo. Obrigado, governador. Arthur, obrigado pela pergunta. Essa é uma avaliação que nós fazemos diariamente. E o que nós temos são cenários, o Dr. Davi sempre ressalta isso. A gente trabalha com 3 principais cenários: do ideal acima de 70%, do possível 60%, como nós observamos vários municípios atingindo, e um cenário possível de 50% ou mais. Como nós estamos observando nesse momento uma inflexão da curva, mostrando um certo achatamento, então a gente considera como um cenário otimista de certa maneira, mas a gente não pode pegar essa tendência neste momento e flexibilizar o distanciamento social absolutamente. Então é claro que diariamente isso está sendo avaliado, e essa adesão ao distanciamento social vai definitivamente definir a intensidade desse afastamento, ou definir o quanto nós vamos poder relaxar. Então o recado final que eu poderia passar é: quanto mais fiéis formos ao distanciamento social, mais breve nós conseguiremos reativar todas as atividades que todos nós queremos. Obrigado, doutor Luiz Carlos. Doutor Guerra. Então, nós, como vocês observaram, que eu mostrei que é mais 4% e mais 3%, ou seja, nós estamos em curva ascendente, e isto numa velocidade baixa. É isto que é muito satisfatório do ponto de vista de expectativa, mas nós não estamos em curva descendente. Então, nós precisamos manter o isolamento social nesses níveis de 60% como meta e 70% como ideal, para que a gente continue mesmo num crescimento, numa velocidade mais baixa, e com isso o sistema de saúde não é colapsado em função de um alto índice de pacientes. Obrigado, doutor Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Obrigado ao jornalista Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo. Quero, antes de passar a penúltima pergunta de hoje, agradecer a presença da doutora Helena Sato, que integra o nosso Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19, também aqui presente entre nós. E passo agora a pergunta do jornalista Bruno Ribeiro, do jornal Estado de São Paulo. Bom reencontrar você, Bruno.
sempre estimulando o isolamento, mas há tempos que eu não te via pessoalmente, só através da tela. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, esse anúncio que o senhor fez hoje sobre o decreto de amanhã sobre o uso de máscara, já existe o decreto municipal, também com uma recomendação, e a gente vê que muita gente na rua não acata a recomendação, né? Essa é uma orientação que eles optam por não seguir. Por que o Estado preferiu seguir nessa linha em vez de buscar uma multa, algum tipo de punição para tornar a medida mais obrigatória? E vou aproveitar, o prefeito ele anunciou esse plano amplo, né, esperando ainda mais corpos para o serviço funerário. Diante dessa expectativa, não é um pouco ir no caminho oposto a gente já falar em abertura, tendo que ontem o secretário Guerra falou que tinha uma expectativa de 3 mil mortes até o dia 3, hoje o prefeito apresenta esse plano amplo, né, e o Estado, embora não esteja dando detalhes, já está falando em abertura. É o momento já para fazer isso? São essas duas perguntas. Obrigado, Bruno. A pergunta das máscaras eu responderei na sequência, vou passar ao Bruno Covas, mas a obrigação, quero aqui dizer, em nome do governo do Estado de São Paulo, e o Bruno poderá falar, obviamente, sobre isso também, nós todos temos que trabalhar com a preparação e a orientação, não desejando o pior, nem estimando o pior, mas é necessário que tenhamos preparo da rede hospitalar, de UTIs, de medicamentos, de EPIs e de estrutura para atender em qualquer circunstância. A pior situação é aquela que vocês acabaram de ver no filme de televisão, em Guayaquil, no Equador, onde circunstancialmente, eu não estou aqui fazendo uma avaliação sobre o governo de um outro país e nem de uma prefeitura, mas a falta de estrutura levou às circunstâncias que vocês acabaram de ver. Não é isso que desejamos aqui, mas nem de longe significa a previsibilidade do número de mortes. Mas quem vai falar sobre isso é o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Xará, a gente tem que estar preparado para os piores cenários, né? Como eu disse, uma das medidas, se for o caso, o serviço funerário trabalhar 24 horas por dia. É claro que isso vai depender não só em relação à demanda do serviço funerário, mas ocupação não de leitos, mais uma vez, do quanto as pessoas estão aderindo à questão da quarentena e colaborando com o poder público, ficando dentro de casa. Nós temos um cenário hoje, dia 23 de abril, né, até dia 10 de maio, longo prazo nesse período de pandemia. Então, até lá, novas avaliações vão sendo feitas. O governador foi bem claro, tanto ontem quanto hoje, que as decisões a serem tomadas em relação a partir do dia 11 dependem do ponto de vista e do apoio do que vai orientar a área da saúde. Aqui a área da saúde foi bem clara hoje, também insistindo que as pessoas continuem dentro de casa, volto a dizer, em relação a hoje, ao dia de hoje, aos números que nós temos apresentados. O que a prefeitura não pode não estar preparada para um cenário de maior dificuldade. Tomara a população colabore cada vez mais e a gente não tenha que utilizar toda essa infraestrutura, né? Mas isso vai depender um pouco da colaboração das pessoas. Para a prefeitura, cabe a parte de preparar a infraestrutura, número de leitos, em relação ao serviço funerário. Agora, cabe a colaboração da população também permanecer dentro de casa e a gente melhorar esse índice hoje em 48%. E dentro, Bruno Ribeiro, desse mesmo enunciado do prefeito Bruno Covas, em relação às máscaras. A Prefeitura de São Paulo adotou na semana passada essa mesma recomendação por decreto e nós estamos fazendo o mesmo por decreto amanhã. Lembrando que várias outras cidades do estado de São Paulo seguiram a referência da Prefeitura e nos últimos dias também decretaram a recomendação para o uso de máscaras. E vocês podem observar, vocês estão nos assistindo agora e você também, Bruno Ribeiro, que uma parte considerável e majoritária da população está usando máscaras, inclusive as máscaras domésticas, vamos chamar assim, feitas em casa e que são aceitáveis pela medicina, e é exatamente isso que nós estamos recomendando. Se necessário for, numa nova etapa, esperamos que não haja esta necessidade, tornaremos obrigatória, mas eu não consigo compreender que alguém não queira defender a sua própria vida. Eu não consigo compreender alguém que acorde
e diga para si próprio: hoje eu quero morrer, eu quero me expor, eu quero perder a minha vida. Imagino que todas as pessoas que tenham a capacidade de raciocínio devam acordar dizendo: eu gosto da vida, eu gosto de viver, quero continuar a viver, vou usar a minha máscara. Vamos agora à última pergunta de hoje, é da jornalista Maria Manso, da TV Cultura, que aliás está transmitindo direto e ao vivo esta coletiva de imprensa. Maria, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A minha dúvida é sobre a quebra da quarentena. São José dos Campos, aqui no interior, o Ministério Público já precisou entrar na justiça contra o prefeito, mas a prefeitura já divulgou que vai recorrer de novo porque ele quer reabrir o comércio lá. Aqui na Grande São Paulo, Diadema também publicou hoje um decreto do prefeito e, entre outras atividades, salões de beleza estão abertos hoje lá na cidade. O senhor já disse que está tentando conversar com os prefeitos, que o decreto do governo é válido para todo o estado, mas eu queria que o senhor falasse especificamente sobre essas duas cidades, São José e Diadema, até pela importância delas, e ainda sobre a quebra da quarentena, se o senhor não acha que pode ter provocado um efeito psicológico, já ter anunciado ontem que a quarentena vai ser relaxada a partir do dia 11, será que as pessoas não começaram a pensar, se vai relaxar está tudo bem, e até por isso esse aumento detectado de 48%? Maria, obrigado pelas perguntas. Essa segunda pergunta, aliás, foi feita ontem e nós respondemos, a resposta é não. O fato de você dar esperança e previsibilidade não significa que você dá a oportunidade das pessoas interpretarem isso como um relaxamento. Não devem fazê-lo, né? Já respondi hoje também a um outro jornalista que indagava se o índice não chegar a 50%, se nós manteremos a decisão de termos uma nova etapa a partir do dia 11 de maio com um comportamento diferenciado, sazonal e heterogêneo. Isso poderá ser revisto, e quem faz essa revisão é exatamente a área da saúde e da ciência. Se as pessoas não se protegerem, não ficarem em casa, não usarem máscaras, não adotarem os procedimentos que a saúde indica e recomenda, nós temos a obrigação de rever as nossas posições. Portanto, não há nenhuma indicação de relaxamento. Ao contrário, se as pessoas colaborarem, tudo passará e viveremos momentos melhores no futuro. Futuro que pode ser mais próximo se as pessoas colaborarem de forma solidária. Em relação a São José dos Campos, eu quero apenas esclarecer, a decisão não foi do Ministério Público, foi da Justiça, foi o Tribunal de Justiça, foi uma desembargadora que decidiu judicialmente. O prefeito está no seu direito de recorrer, evidentemente. Aliás, é um bom prefeito, o prefeito de São José dos Campos. Eu não discuto a sua qualidade, mas nós discutimos a oportunidade. Também não é hora de fazer nenhum tipo de relaxamento em nenhuma cidade do estado de São Paulo, mesmo para bons prefeitos, boas prefeitas e prefeituras bem avaliadas. Não é hora. Vamos aguardar até o dia 8 de maio, que é a data onde nós vamos anunciar de forma detalhada as áreas e este comportamento diferenciado para regiões e cidades do estado de São Paulo, aonde a medicina, a saúde e a ciência orientarão de que é possível ali, gradual e seguramente, termos uma diferenciação para a quarentena. E é assim que nós vamos agir. São Paulo, ao lado do Rio de Janeiro, foi o primeiro estado do país a fazer a quarentena. Rio e São Paulo. E temos tido aqui um bom resultado. E por que temos tido um bom resultado? Porque seguimos a ciência, seguimos a medicina. Aqui nós não seguimos nem fatores políticos, nem ideológicos, nem partidários, nem a pressão de quem quer que seja, nem do mundo religioso, nem do mundo político, nem do mundo empresarial. A única orientação é a orientação da ciência e da saúde. Em relação a Diadema, eu lamento que o prefeito tenha tomado essa atitude, sei que, evidentemente, ele está pensando no melhor para a sua população, mas também se antecipou e fez antes da hora. Certamente o Ministério Público agirá também no caso de Diadema, como agiu no caso de São José dos Campos, e a Justiça ratificou, sempre dentro do diálogo, até onde for possível, e quando não for possível, a Justiça será praticada. Como nós temos aqui, através da TV Cultura,
a sua emissora uma larguíssima audiência em todo o estado de São Paulo, a Record News e outras emissoras que também estão aqui transmitindo, volto a dizer a prefeitas e prefeitos do interior, da região metropolitana e também do litoral de São Paulo, sigam a quarentena até o dia 10 de maio. Essa é a orientação da saúde e da ciência, válida para todos os municípios do estado de São Paulo. No dia 8 de maio, teremos a oportunidade de avaliar principalmente cidades como as 20 que nós aqui hoje, Bruno Covas, anunciamos que estão com índices superiores a 60%, certamente serão cidades que poderão ser consideradas dentro desse regime diferenciado de relaxamento da quarentena. Fora disso, não. E só faremos isso de forma segura e em etapas. Etapas que serão anunciadas gradualmente, repito, sempre fundamentados na saúde e na ciência. São essas as perguntas de hoje e a coletiva de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer aos jornalistas que aqui estão, recomendar a você que está aí na sua casa, siga sempre acompanhando o noticiário da televisão, do rádio, da internet, das páginas impressas de jornais e revistas. As informações são seguras. O jornalismo brasileiro está dando a sua maior demonstração de maturidade, de responsabilidade, de isenção e de proteção à vida. É um grande aliado da medicina e da saúde o trabalho da imprensa brasileira. Portanto, você que está em casa, não dê atenção a notícias que são veiculadas na internet se não vierem com a chancela de veículos de comunicação. Muito provavelmente elas são falsas, elas são equivocadas, elas são mentirosas e elas vão contra o seu interesse de proteger a sua vida e da sua família. E, por favor, fiquem em casa. Boa tarde e até amanhã.